O que analisar na postura do paciente de ATM para eliminar a sua dor? Essa é uma pergunta clássica e uma dúvida clássica quanto à relação da postura com a disfunção de ATM, né? Muito se sabe já que as alterações posturais são capazes de gerar dor de cabeça, dores nos ombros, dores cervicais, tudo isso a gente sabe. Inclusive, eu tive uma paciente, acho que foi nessa segunda-feira, que foi bem claro o caso dela, porque ela trouxe uma dor em região de ombro e limitação cervical. O que ela trouxe para mim foi isso. Ou seja, ela não trouxe nada relacionado com disfunção da ATM. Agora, a única coisa que ela me disse foi que já tem um tempo que ela está assim. Já tem um período de queixas importantes e que não consegue olhar bem para a direita, para a esquerda. Quando vai dirigir, para dar ré, parece que tem um torcicolo que ela quer olhar para os retrovisores, é um pouco limitado. E isso foi me trazendo um pouco de dúvida. E como atendendo diretamente como expert em ATM, isso já traz algumas possibilidades para eu poder avaliar, tá? Então, essa paciente chegou para mim com esse sintoma e quando eu fiz alguns testes de reposicionamento em relação à posição do queixo e da ATM, ela deu uma redução. Os movimentos ficaram melhores e também o que ela não percebia que ela tinha um peso nessa região, mas estava tão comum que ela não percebia. E foi aí que eu comecei a mostrar para ela, através de alguns movimentos, de como existia uma diferença com o posicionamento, com o endireitamento e com o corpo dela relaxado. Como isso modificava, como isso gerava sintoma, como isso fazia com que a paciente continuasse sofrendo. E aí, ela entendeu o que ela precisava ser feito. E aí eu quero dizer para você o que é que você precisa analisar na postura do seu paciente para você eliminar a dor dele já no primeiro atendimento, de forma enrolamento do ombro ou retificação da cabeça e posteriorização do ombro ou superiorização do ombro de um lado mais do que o outro, tem uma causa descendente ou tem uma causa ascendente. Se essas tensões vêm do tronco ou se essas tensões vêm de tensões a nível do crânio. Esse é o primeiro ponto para você ser mais assertivo e conseguir realizar uma abordagem dentro de um conhecimento de causa do que o paciente tem. Porque muitas vezes a gente aborda o paciente sem saber qual é a verdadeira causa, de onde está indo, de cima para baixo ou de baixo para cima. No caso da minha paciente, ela tinha categoricamente o ombro enrolado e a cabeça anteriorizada. E aí, uma das coisas que eu pedi para fazer um diagnóstico diferencial. Então, presta atenção presta atenção nesse diagnóstico em relação à postura e à disfunção de ATM. Quando você tem o posicionamento do queixo, onde você vai fazer uma protrusão e esse movimento é limitado, porém a retrusão é fácil, ou seja, você tem um gradiente de movimento, um delta de movimento, onde o paciente faz, doutor, colocar para frente é difícil, mas para trás eu até me sinto confortável. O que isso quer dizer? Isso gera uma tendência que aquele paciente tem a cabeça anteriorizada e facilidade de retrusão do queixo, que as fáscias inferiores estão tensionadas, gerando uma propriocepção e uma facilidade desse movimento para posteriorizar a mandíbula. E quando você entende isso, você sabe onde atacar para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Você vai perceber que tem que abordar essa cadeia víscero-muscular. Essa cadeia muscular que vem do tronco, que vem do abdômen, que entra pela região cervical e que vai estar
associada a posicionamento da mandíbula. Porque se eu tenho uma tensão em cadeia ascendente, eu tenho esses músculos tensionados. Quando a cabeça vai para frente, ela não deixa a mandíbula aí, porque está com tensão. Então, ela puxa para trás e para baixo. Então, é paciente que, se você perguntar ou observar quando ela está relaxada, vai estar com a tendência de boca aberta. Porque essa tensão de suprainfreioides, de cadeia visceral muscular anterior, está afetando. E aí vem outro ponto, que quando eu tenho essa tensão ascendente do ponto de vista postural, eu tenho uma necessidade de direcionar meu olho para o horizonte, ó. Quando eu direciono para o horizonte, eu mantenho a minha cervical baixa e média anteriorizada, porém minha cervical alta, ela entra em adaptação de extensão. Ela entra em extensão e depois eu tenho um ajuste fino. E esse ajuste fino está exatamente nesse jogo biomecânico das musculaturas profundas do crânio. E onde vai gerar o problema? Nessa compressão devido a contrações finas e ajuste de músculo profundo, crânio cervical, afetando a saída do hipoglosso, afetando o posicionamento do occipital, que está diretamente associada com a articulação internamente com o osso temporal. Ou seja, o occipital aqui atrás se articula com o temporal. E se eu tenho uma discrepância nesse posicionamento de um lado para o outro, ou bilateral, isso vai gerar uma adaptação, uma consequência dentro do sistema estomatognático. E aí você precisa construir o raciocínio clínico baseado em cadeia ascendente, descendente, como também no comportamento dessa dinâmica de cervical média e alta, o quanto isso vai estar gerando o sintoma do seu paciente.